Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebemos de Deus a orientação, a graça e a força para continuar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deu, te louvamos pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelo teu amparo, te louvamos pelo Senhor ter nos sustentado e nos colocado de pé mais uma vez. Ó Deus, te louvamos, Senhor, pelo privilégio da vida, por podermos ver o sol, o céu, ouvir o canto dos pássaros. Ó Deus, também agradecemos a Ti pelo Teu cuidado espiritual. Pai, pedimos que o Senhor venha nos dar um dia abençoado, um dia rico na Tua presença, um dia cheio da Tua misericórdia, que possamos, ó Senhor Deus, sermos prósperos em tudo aquilo que vamos realizar. Ó Deus, aonde formos colocar as mãos, coloque conosco. Onde andarmos, ande conosco. Ó Deus, o que formos realizar, realize conosco. Esteja, Senhor, com cada um dos teus filhos, aqueles que vão atrás de emprego, aqueles que vão atrás de médicos, aqueles que vão atrás de advogados, aqueles que vão, Senhor, em alguma área, Senhor Deus, da sociedade, necessitando, Senhor, de algo, que o Senhor possa ajudá-los neste momento. Aqueles que trabalham na cidade, no campo, que o Senhor possa cuidar daqueles, Senhor, que trabalham nos trânsitos, livrando de todo mal, protegendo, Senhor Deus, de todo perigo, os caminhoneiros, meu Pai, os taxistas, ó, os entregadores, tenha misericórdia e os ajude. Oramos, ó Pai, por aqueles, ó Deus, que estão vindo a nascer nesse dia, os bebês, ó Deus, que estão chegando, que o Senhor possa dar livramento do parto, que o Senhor Deus possa livrar as mães de alguma complicação neste momento. Pai, intercedemos, Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas e lhe pedimos a tua proteção, pedimos o teu cuidado, pedimos que as tuas mãos repousem, Senhor, sobre a nossa nação. Pedimos para o Senhor abençoar o nosso Brasil, abençoar, Senhor Deus, tudo que está acontecendo dentro deste país, usando o Senhor de misericórdia. Também apresentamos a Ti agora este momento de meditação da Tua Palavra, que o Senhor possa falar conosco, nos mostrar o caminho, nos direcionar, nos ensinar. Deus, em nome de Jesus, nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos por tudo. Amém e graças a Deus. Nossa leitura devocional continua no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, versículo de número 20 a 27, que diz: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido tomar 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes, e pô-las sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou das mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, e disse-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? E disse: teu servo não foi nem uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse:
Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivas, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Estamos continuando acerca da história de Naamã, esse acontecimento que a Bíblia registra, o milagre, a cura, a restauração da saúde deste homem que foi atrás de Eliseu diante de uma palavra, de uma conversa da sua escrava que trabalhava dentro da sua casa. Aqui a história continua porque Eliseu rejeitou que pegasse qualquer dádiva ou qualquer presente que Naamã quisesse dar. No entanto, a partir do verso 20, nós vemos então um comportamento sendo manifestado, que é o comportamento de Geazi. E é nesse comportamento que nós vamos nos atentar nesta manhã. E vamos tirar 3 lições maravilhosas para as nossas vidas. A primeira lição está no verso 20, que diz: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã de que da sua mão se desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Geazi é servo de Eliseu. Eliseu, ele está numa posição mais elevada que Geazi. Diz o texto sagrado que Eliseu é o homem de Deus. E Geazi chama Eliseu de Senhor. E aqui nós entendemos que havia um respeito entre eles nesta ação de se chamar. Mas houve um rompimento nesta relação quando Geazi diz: Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Geazi estava querendo fazer algo bom para ele. Ele não estava acreditando que Eliseu estaria cuidando dele, estaria ajudando ele, estaria cuidando de tudo dele. Então ele se viu na necessidade de romper a autoridade de Eliseu e então resolver por si só as suas questões, os seus desejos, as suas vontades, aquilo que ele queria. Geazi queria roupas novas, Geazi queria prata, Geazi queria ouro, mas ele esqueceu que quem cuidava dele era Eliseu. Eliseu estava nesta responsabilidade como o Senhor dele, mas ele coloca dizendo que assim como vive o Senhor, eu hei de trazer alguma coisa. Então você vê essa necessidade de Geazi. Só que a necessidade de Geazi ultrapassou o lugar da autoridade de Eliseu, passou por cima de Eliseu. E então, nesse momento, ele já começa a nos ensinar nesse primeiro ponto, nessa primeira lição, que devemos respeitar aqueles que estão acima de nós, cuidando de nós, cuidando da nossa alimentação espiritual, cuidando de nós, às vezes no trabalho, às vezes na família. Precisamos entender isso aqui, que Geazi está rompendo essa ligação e ele está pensando em si. Olhe como que ele diz: ele não permitiu que Naamã desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, eu vou correr e vou tomar, eu vou pegar, olha só, eu vou pegar alguma coisa dele. Então Geazi, ele se viu na necessidade
de ter alguma coisa, mas passou a autoridade de Eliseu. E se você tem alguém que está sobre você, que está na posição maior, deve haver esse respeito, deve haver essa referência que nós devemos aplicar no nosso coração. É por isso que as Escrituras em Efésios diz que os servos é para honrarem os seus superiores. Então, se você está hoje na qualidade de servo, você necessita honrar eles, diz o texto, como se honra ao Senhor. E Geazi, ele esqueceu esse princípio. Ele olhou para Eliseu e quis tratá-lo como qualquer um. E então ele foi. Ele não perguntou, ele não conversou, ele não dialogou, ele não fez nada. Ele apenas diz: ele rejeitou, mas eu vou atrás de alguma coisa. Se Eliseu não quer, eu, Geazi, quero. Então ele passou a autoridade. E isso aqui fala muito forte conosco, aplicando com o Novo Testamento, onde está claro que os servos devem honrar, respeitar a autoridade dos seus senhores como ao Senhor e não como a homens. Então não esqueça desse princípio, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, seja no trânsito, seja em qualquer lugar. Se você se encontrar com alguém que é superior que você, que tem autoridade maior, respeite aquela autoridade para você então agradar a Deus. A Bíblia é clara que é para nós fazermos assim como se faz ao Senhor, ou seja, Deus vai nos pagar, porque o mesmo texto vai dizer, não se esquecendo que o Senhor Deus que está nos céus é o Senhor de todos, tanto os servos como os patrões, como os que fazem esta ação de dar um emprego. Entende isso? Então o Senhor que vai pagar tanto o que trabalha quanto aquele que gerencia o trabalho. O Senhor Deus é Senhor de todos. Isso aqui é interessante e é necessário nós aplicarmos o nosso coração a esta obediência. A segunda lição que nós encontramos de Geazi, que ele realiza, é a mentira. Ele diz, ao encontrar-se com Naamã às escondidas, ele diz: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim, dar-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E aí ele ainda coloca: meu senhor me mandou dizer. Olha a audácia de Geazi. Ele diz: o meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim algumas pessoas, alguns jovens filhos de profetas da montanha que estão carentes de roupa de prata, então dê alguma coisa. Ele utilizou a pessoa de Eliseu para falar, para mentir. E aqui a gente estabelece esse princípio então da mentira. A mentira, ela é errada. Não se pode mentir. Mentir continua sendo pecado. Mentir continua distanciando pessoas de Deus. A mentira continua levando a pessoas a estar cada vez mais distantes do Senhor. A mentira é o fruto de Satanás, que age assim desde o princípio, pecando e mentindo. A palavra de Deus é clara que o pai da mentira, ele é o diabo. O pai da mentira é o diabo. A Bíblia trata o diabo como o enganador, aquele que mente, aquele que distorce, aquele que fala mentiras, promove mentiras, incita as pessoas a mentir. E aqui nós devemos então sempre colocar os nossos corações no alerta. Será que estou mentindo? Será que não estou mentindo? Será que a história é verdadeira? Será que essa história está um pouco distorcida? Lembrando que a mentira, ela nem sempre ela vem escancarada de mentira, mas ela vem forjada com meias verdades. Lembra de Adão e Eva lá no jardim? A serpente disse uma meia verdade: se vocês comerem, vocês vão ser semelhantes ao Altíssimo.
é uma expressão meia-verdade. Sempre quando nós vamos falar de alguém e de outra pessoa, devemos sempre tomar esse cuidado para ver se a história não está sendo manipulada, se a história não está sendo inventada, porque isso aqui é mentira. E Geazi, ele está sendo reprovado primeiro agora por causa da mentira. Ele foi reprovado em primeira instância por causa de quebrar a autoridade. Agora ele está sendo reprovado porque ele está mentindo, usando o nome de alguém para dizer que alguém falou, sendo que esse alguém nem sabe que ele estava lá. Lembre-se que a mentira, ela é algo terrível, ela é fruto da carne. Diz Tiago que as pelejas se manifestam também por causa da mentira, dessa ação de maldizer. Então devemos sempre tomar atenção com isso e levar a nossa vida na mais regra da verdade possível. Vamos para a terceira lição, porque o tempo já se vai. Diz o texto no versículo 27: Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Após Geazi ele ter mentido e Naamã ter dado então as suas vestimentas a ele, nós vemos que o Eliseu interroga Geazi dizendo: onde que você foi? E Geazi diz que ele não foi a lugar nenhum. E aí Eliseu, que é o homem de Deus, diz: mas meu coração acompanhou você em todas estas coisas que você fez, principalmente quando Naamã desceu da sua carruagem a encontrar contigo e dar algumas coisas a você. E aí ele então diz: por isso eu vou falar uma coisa para você, Geazi: a lepra dele vai estar sobre você e sobre a sua família, sobre os teus descendentes, sobre a sua semente para sempre. E ele então ficou leproso. O que é isso? Geazi plantou a desobediência e agora ele colheu esse fruto terrível na vida dele, que é a lepra. Ele plantou a desobediência à autoridade, ele plantou a mentira, ele plantou esse pensamento de se importar consigo somente com o que ele precisava. Ele plantou e agora ele está colhendo. A lei da semeadura: aquilo que o homem semear, isto ele irá colher. A forma como o homem faz, ele vai receber. Aquilo que se planta é o que se colhe. A semente que se lança na terra é essa que você vai colher. Lembrando sempre de uma frase que eu guardei na minha memória, que diz que a semente é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Sabe o que é isso? Você pode definir que tipo de semente você lança no solo, mas você não pode definir o momento da colheita. A colheita ela é obrigatória, tem que colher, tem que tirar da terra aquilo que se jogou. Então, seguimos esse princípio aqui acerca da vida de Eliseu. Eliseu é aquele que nos acompanha. Veja que Geazi, ele pensou consigo: eu vou nas escondidas, eu vou lá, vou fazer a quebra da autoridade, eu não vou respeitar o que Eliseu falou, eu vou lá. E quando eu chegar lá, além de eu quebrar a autoridade de Eliseu, porque ele falou para mim não ir, eu vou também mentir, falando que ele falou para mim falar, para ele dar algumas coisas para nós. E quando Eliseu perguntar, eu vou distorcer e ele não vai saber de nada. Só que diz o texto, no versículo 26, porventura não foi contigo o meu coração? E Eliseu é a representação máxima de Jesus dentro do texto. E Jesus aqui, simbolizado por Eliseu, mostra que nos acompanha em todas as nossas atividades. Eliseu estava dizendo: Geazi, quando você saiu de casa, o meu coração já saiu e acompanhava você. O meu pensamento,
a minha mente estava com você. E levando isso para o sentido do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está conosco quando quebramos a autoridade, quando mentimos, quando distorcemos, quando pensamos só em nós de forma egoísta. O Senhor Jesus está conosco. Aqui é o grande exemplo de como não fazer, de como não realizar, de como não fazer. Geazi é um dos que nos ensina acerca do que não fazer, porque ele foi mal sucedido no seu ministério. Infelizmente, nós olhamos para a vida de Geazi como aquele que foi desobediente, ingrato e mentiroso. Não vamos seguir esse conselho. Seguimos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo: obediência, mansidão e verdade. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos pela tua palavra que falou ao nosso coração. Aprendemos sobre a vida de Geazi e entendemos que deve haver respeito às autoridades, que deve, Senhor Deus, haver sempre a verdade nos nossos lábios e que precisamos, Senhor, entender que aquilo que lançamos na terra, nós vamos colher no futuro. Que o Senhor possa nos dar um dia abençoado, que esta palavra possa fortalecer o teu filho e a tua filha para um dia abençoado, Senhor. Seja conosco, manifesta o teu Espírito Santo, nos encha de poder e de graça, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo o mal. Mais à noite estaremos juntos meditando na palavra do Senhor e aprendendo mais e mais desse Deus maravilhoso. Até o próximo vídeo, querendo Deus.